Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Hoje nós vamos conversar sobre uma história muito doce e muito festiva. Diz Amélia Rodrigues que é uma das poucas histórias do Evangelho que se dá em clima de festa. Uma das poucas em que, não reparem não, tá? Essa daqui é a carente da família. E hoje ela resolveu ficar no colo porque ela tá com medo da chuva. Então a gente vai conviver com ela aqui um pouquinho. Mas dizem os espíritos que é uma das poucas que se dá em clima de festa mesmo, de descontração. Amélia Rodrigues conta que tinha mais ou menos 2 meses que Jesus tinha saído de Nazaré, que ele tinha fechado as portas da carpintaria, ou seja, que ele tinha encerrado um ciclo e começava outro. E não fazia muitos dias ele tinha estado lá no Val do Jordão, próximo a Betabara, e havia se submetido ao batismo com João Batista, seu primo. E ele, Maria, os discípulos, alguns familiares haviam sido convidados para aquelas festas de casamento. Não ficou registrado para a história o nome dos noivos, talvez até porque o simbolismo por trás disso é muito mais importante do que os nomes daqueles que foram os protagonistas da cena. Acontece que Maria foi um pouco à frente, porque ela era amiga da família, né, para ajudar nas organizações, nas atividades que eram necessárias. Jesus chega um pouco depois e vai junto com Filipe e Natanael, 2 daqueles que o seguiriam por muito tempo, né, na sua caminhada, no seu apostolado, no seu messianato. E era uma festa de casamento. E tudo era planejado com muito cuidado, com muita delicadeza. Maria recebe o seu filho muito feliz e muito saudosa. Acho que era uma das primeiras vezes em que eles ficavam tanto tempo assim afastados um do outro. E é nesse clima que eles vão participar daquelas festividades. Como era comum, as festas duravam vários dias. Normalmente tinha comida, bebida para todos os convidados, e era comum de convidados chegarem também quando a festa já estava às vezes acontecendo por causa das distâncias, né? E foi assim que aconteceu também naquela situação. As festividades começaram, as bebidas, as comidas foram servidas e a quantidade de bebida que era oferecida era muita, porque fazia parte da festividade, né, da simbologia do ritual, a abundância, que até simbolizaria também a abundância daquela vida em comum que se iniciaria. E dizem os escritores dos evangelhos que os brindes se fizeram muito fartos e aquela família estava preparada. A gente até acha demais quando a gente pensa hoje, né? Mas eles falam que 6 vasos de pedra com capacidades para 2 ou 3 metretes. E o que é isso, Rogério? Pois é, um metrete, eles explicam isso, é o equivalente a mais ou menos 40 litros. Olha como é que foi preparada essa festividade. E cada um desses vasos cabia entre 80 e 120 litros. E eles tinham 6 vasos desse tipo. Acontece que eles estavam bebendo, comendo, comemorando, participando dos rituais da festividade, quando Maria notou que o vinho estava começando a acabar. E ela ficou muito preocupada com isso. Por causa da crendice do povo, né? Aquilo que poderia ser sinônimo de azar ou não. E ela chega discretamente até Jesus. E dizem que só aqueles que estavam próximos a ela que acompanharam de início, né, a situação do chamado milagre. Porque Jesus estava lá conversando com seus discípulos, com alguns convidados, Maria chega discretamente, sabe aquela coisa de leve, quase que assim, vem cá, tem que conversar com você? Mas ela, preocupada, mais discreta, para não criar comoção, vira pro seu filho e só fala assim: faltará o vinho. E isso é sinal de mau agouro para os nubentes que começam a edificação do lar. Seria sinal de má sorte se aquele vinho acabasse. Maria estava preocupada com seus amigos, com os familiares, e ela sabia que Jesus era capaz de fazer muita coisa.
Mas Jesus ainda não estava querendo muito assim se expor. Ele achava que não era a hora ainda de começar aquilo. E exatamente por causa disso, Jesus, amoroso, terno, como aquele filho que amava muito a sua mãe, se dirige a ela chamando de mulher. Só que mulher não é um sentido assim, nossa, mas como é que você trata sua mãe por mulher? Naquela época era como se fosse um chamamento muito carinhoso, uma forma muito amorosa de conversar. E ele vira para ela assim, mulher, que eu tenho com isso? Minha hora ainda não é chegada. Quase que aquela coisa assim, mãe, ainda não, vamos esperar mais um pouco, tá cedo para isso. Só que Maria conhecia o coração daquele filho e ela sabia que ele sabia que para aquela família que estava começando aquela vida em comum, tudo que pudesse ser oferecido de melhor seria recebido com muito amor. E a preocupação deles era tamanha que Maria sabia que Jesus não deixaria que aquele casal começasse a sua existência nessa situação. E aí ela, na mesma hora, chama os servos e só fala com ele assim, olha, fazei tudo quanto ele vos disser. O que ele mandar vocês fazerem, obedeçam. Jesus para um pouco, pensa, diz Amélia Rodrigues que existe um momento aí de uma longa espera, como se fosse uma pausa muito grande que eles não sabiam como é que ia terminar. E ela fala que nesse instante os dois amores se penetram de ternura, os amores filho e mãe. E ela completa ainda, ela sorri, esperando porque ela sabia que ia ser atendida. E Jesus medita, pensa no melhor caminho. Logo depois, ele vira para aqueles servos e fala, trazei as talhas e enchei-as. As talhas são aqueles vasos onde estava sendo armazenado o vinho. Ele pega, assim que eles se aproximam, chega junto daquelas talhas enchidas com água, estende as mãos sobre elas em silêncio. E aí, logo depois, a Amélia Rodrigues fala que a cena é rápida, sem muito barulho. É quase que uma mágica, quase que uma mágica. Mas nesse momento, ele pega um pequeno copo, uma pequena vasilha, pega um pouquinho do vinho e bebe. E aí fala, levai até o mordomo e pode distribuir. O mordomo, quando experimenta aquele vinho, fica meio do tipo assim, sem entender o que estava acontecendo. Porque normalmente o melhor vinho era servido de início. E é exatamente isso que ele fala. Porque quando chega aquelas talhas cheias de líquido, ele resolve experimentar antes para ter certeza. Afinal de contas, ele tinha que garantir que tudo acontecesse da forma esperada, da forma que os costumes diziam que eram os melhores. E aí ele vira, né? Este vinho deveria ter sido servido antes que os convidados estivessem tontos, a fim de lhes valorizarem o sabor, como se usa fazer, primeiro apresentando-se o bom para depois o de qualidade inferior. Acontece que o vinho que havia sido produzido por Jesus era de qualidade muito superior àquele que havia sido servido depois. Todos são servidos, só aqueles que estavam próximos acompanham a história do milagre, que depois, é óbvio, vai se espalhar para todas as regiões. Acontece que Jesus permite que essa primeira aparição pública dele, dos seus poderes, não sei se seria o certo a gente dizer assim, ele permite que aconteça numa festa exatamente para que a gente tenha noção dos dois caminhos de aprendizado. A vida não é simplesmente tristeza, a vida não é só sofrimento. A vida também é alegria e Jesus está presente em todos esses momentos. Amélia Rodrigues completa falando para a gente que tanto nas alegrias quanto nas tristezas Jesus se apresenta para todos nós até hoje como um sublime noivado entre a criatura humana e ele, no sentido de que é uma relação de amor, de carinho e de cuidado que precisa ser estabelecida. E ao mesmo tempo, ele convida todos nós para essa união, para essa ligação que vai ser perene quando estivermos todos reunidos lá na frente,
livres das nossas dores e das nossas dificuldades. Um beijo para vocês.